Tem uma coisa que meu pai falou que me pegou bastante. Não importa se você for bem, se você for mal, o Natal vai chegar de novo, a Páscoa vai chegar de novo, seu aniversário vai chegar de novo. E você indo bem ou mal, o mundo não se importa com isso, o tempo não se importa com isso. A única pessoa que vai se afetar é você, o mundo vai continuar. Isso me dava força pra tentar seguir em frente. E aí, gente, eu sou a Clara, eu sou aqui de São Paulo e eu acabei de passar em Engenharia de Produção na UFSCar, lá no campus de Sorocaba. Eu tenho 19 anos, fiz um ano de cursinho agora, finalmente consegui ingressar. Eu conheci o Estratégia Vestibulares, na verdade, pela minha mãe. Minha mãe é concurseira, aí ela fazia Estratégia Concursos. E ela comentou, tem Estratégia Vestibulares, mas pro finalzinho do ano. Eu tava meio atarefada, tava meio corrida com umas coisinhas pessoais, e ela falou, tem bastante PDFs, tem bastante videoaulas, você pode fazer online. Pensei, bora dar uma tentada, e valeu super a pena. O material foi realmente muito bom. Para quem é meio ocupado no dia, para quem não tem uma grade horária muito bem estruturada, por ter vários PDFs, por terem muitas questões, ajuda muito a ir revisando, ajuda muito a ir estruturando bonitinho o que aí foi aprendido. Então, gostei bastante do material. Eu usei bastante os PDFs. Quando eu tinha um pouco mais de dúvida, eu assistia às resoluções gravadas pelos professores. Eu era um zero esquerda em literatura, em química principalmente, eu precisei bastante. Os professores foram muito bons sempre, eles sempre deram muitos detalhes, por mais que não fosse exatamente o foco da questão, eles sempre puxavam um ganchinho a mais sobre outras áreas e ia complementando os estudos. Bem legal. Eu acho que a vantagem do Estratégia foi mais pelo fato de serem voltados para as questões. Então, não é exatamente aquele material clássico de ensino médio que você senta e fica estudando horas de resumos e tudo. É uma questão mais de tempo, você pega muitas questões, você se acostuma um pouco mais a resolver questões, mesmo que sejam maiores, com mais linhas ou interpretações de texto mais compridas. Então, acho que pra mim a maior vantagem que teve foi a questão de eu me acostumar a fazer resoluções e administração de tempo também. Eu utilizei bastante o banco de questões, utilizei bastante os PDFs, na verdade foi o que eu mais utilizei porque eu não sou tão adaptada a videoaulas. Na pandemia eu sofri um pouco, mas por serem vídeos de resoluções, consegui assistir um pouco melhor, mas eu usei mais os PDFs mesmo, são mais objetivos, eles são muito bem feitos, são muito bem estruturados, e por ser mais uma questão de revisão, eu acho que pra mim foi melhor, porque eu sou bem melhor resolvendo questões do que estudando conteúdo. Eu adorei os professores do Estratégia. Algo que eu adorei muito neles são que eles foram muito humanos, eles sempre foram muito humanos. E dava pra ver que eles não estavam seguindo exatamente um padrãozinho, 100% das palavras monitoradas. Eles iam ajudando, iam fazendo umas piadas de vez em quando, iam ensinando musiquinhas, macetes. E eles tornavam as aulas interessantes, então era algo mais prazeroso de assistir. Eu recomendo bastante a utilização dos materiais online. Nesse ponto, a Estratégia me ajudou muito, porque eu não tinha exatamente uma grade horária muito fixa dos meus horários. Eu não tinha exatamente horários regrados do dia em que eu poderia sentar e estudar. Então, a vantagem para mim do conteúdo online foi que eu poderia escolher os momentos que eu estudaria e eu não perderia. Tudo que eu precisasse estaria lá e eu também poderia revisar várias vezes. Algumas matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade, eu precisava assistir mais de uma vez ou resolver as questões de novo. Então, o fato de estarem gravados me ajudou bastante. Nossa, meus investimentos nos materiais valeram super a pena. O custo não é tão alto, então me ajudou bastante isso também financeiramente.
recomendo estratégia vestibulares por vários motivos. Entre eles, eu diria que a questão financeira ajudou muito. Não é tão... é bem mais acessível que os cursinhos tradicionais. Pelo fato de ser online, a gente consegue estruturar nossos horários melhor, por ter vários tipos de materiais, tais como PDF, tais como professores, via videoaula, o chat de dúvidas. Eles oferecem todos os tipos de recursos para que a gente consiga ir estudando e formando o nosso próprio roteiro de estudos. E isso me ajuda bastante. Quando eu cheguei para fazer a prova do Enem, meu Deus do céu, a gente sempre fica descabelado quando começa a fazer a prova, porque são aquelas 90 questões, as redações. No segundo dia, então, tem 45 questões de matemática, dá muito medo. Mas foi uma sensação realmente muito... Na verdade foi estranho, na hora eu tava nervosa, mas aos poucos eu fui lendo e fui pensando, nossa, mas dá pra fazer essas questões, não é algo tão diferente do que eu fazia antes. E aos poucos, com o passar da prova, eu fui conseguindo administrar melhor tanto a ansiedade quanto o tempo e... deu bom. Nossa, eu não achei que eu ia ser aprovada, não. Essa, na verdade, foi a minha segunda vez fazendo vestibular de verdade. Eu dei muita sorte que eu consegui passar dessa vez. Ano passado eu não passei por um fiozinho, mas foi realmente gratificante conseguir passar dessa vez. A princípio eu tomei um susto com... Na verdade eu não tava com uma expectativa tão alta, porque eu não sabia quanto o TRI ia me afetar, porque o TRI foi o que me reprovou ano passado. Mas esse ano realmente eu me senti bem mais confiante e... Eu não lembro exatamente qual a porcentagem que eu acertei, mas eu fiz 820 de matemática e fiz 920 de redação. A sensação, de verdade, ainda não caiu a ficha, eu ainda não entendi 100% o que aconteceu, mas é uma sensação muito gostosa. A gente fica com medo a princípio, porque vai ser... A gente se prepara muito pra passar no vestibular, mas a gente não pensa tanto no... Ok, e depois disso? Então, é um momento que a gente ainda tá tentando assimilar tudo, mas é muito legal, é muito gratificante. Meu conselho para quem ainda não é aluno, eu acho que é meio bobo, mas eu acho importante para mim pelo amor de Deus, se deem pausas. Tenham um tempo para vocês descansarem. Eu sei que a vida pessoal às vezes pode pesar bastante, às vezes vocês têm que estudar nos horários bem insólitos, em horários perto da madrugada. E eu sei que às vezes é o único jeito, mas mesmo assim é muito melhor você chegar um pouco menos preparado, entre aspas, por você ter escolhido descansar um pouco mais do que chegar podre na prova. E não desistam, realmente não desistam, porque dá um pouco de medo. Ah, nossa, minha vida tá uma droga, meus pais ficando desempregados agora. Sim, dá um desânimo e tudo, mas vai dar tudo certo. Eu acho que no caso da estratégia, vocês não precisam ter tanto medo de fazer esse investimento online, porque, claro, eu sou suspeita, eu usei e passei, mas eu como aluna considero um investimento muito bom. Eu me adaptei bastante e eu acho que é um investimento muito bom por não ser tão caro, por ser mais acessível e por ser bem versátil. Tem vários tipos de material, então, mesmo se você não gostar, não seria uma perda tão catastrófica quanto seria, por exemplo, em cursinhos tradicionais, que tem mensalidades na casa de 4 dígitos. Sim, eu já tentei estudar com outros materiais de outros cursinhos e, sinceramente, eu não me adaptei tanto porque eu precisava muito mais fazer questões para assimilar o conteúdo do que ficar sentada lendo resumos e vendo conteúdo durante 1 hora. Para mim foi muito mais benéfico, por exemplo, ficar 45 minutos fazendo questões e 15 minutos vendo que eu errei e tudo. Então, me adaptei bem melhor agora à estratégia.
Para driblar essas dificuldades de estudo, não teve jeito, eu tive que ir testando de tudo. Tive que ir procurando que eu me adaptava mais, tive que ir vendo como eu me saía melhor. E mesmo assim é muito difícil se avaliar. Pelo amor de Deus, não se sintam mal por eventualmente ter variação de resultado, por vocês não conseguirem se achar. É muito difícil mesmo. Eu tive que ficar tentando. Tentei ano passado inteiro, não passei. Não, ano retrasado inteiro, eu não passei. Foi ano passado que eu consegui me achar melhor. Pode parecer irônico, mas a minha maneira de estudar meio que ficou muito mais organizada com eu tendo total liberdade para montar minha grade horária, porque eu não tinha mais essa ansiedade de, meu Deus, eu preciso estudar, por exemplo, das 7 da manhã às 13 horas. Eu não tinha essa pressão de horário. Mas tendo essa liberdade, eu conseguia tirar esse peso, essa responsabilidade de horário em cima de mim e eu consegui estudar um pouco mais calmo, consegui me estruturar bem melhor. Eu acho que meus principais erros durante minha trajetória de estudos foi realmente ficar insistindo em algo que não era exatamente para mim. Eu assisti videoaula por bastante tempo e realmente a parte teórica nunca foi muito meu forte, os nomes nunca foram muito meu forte. E ficar insistindo nesse método de estudos meio que me atrapalhou bastante. Mas um acerto depois disso, consequentemente, foi que eu percebi isso e eu consegui ir me ajustando, eu consegui ir prestando mais atenção na questão de, ok, como é melhor pra mim? E aí eu comecei a fazer mais questões, comecei a revisar periodicamente e aí eu fui me ajeitando. Eu acho que se você é vestibulando, com certeza você pensou em desistir pelo menos, sei lá, todo dia. Porque é muito difícil, é desgastante e a pior prisão do mundo pra mim foi olhar e pensar, e se der tudo errado? E se eu tiver que fazer tudo de novo? E se não der certo? Eu vou ter perdido outro ano? Mas a minha motivação foi justamente essa. Eu não quero perder mais um ano, pelo amor de Deus. Então, esse medo de não querer fazer outro ano me deu mais força ainda do que me paralisou. Graças a Deus. A princípio, conciliar com o período de faculdade, a faculdade que eu estava fazendo anteriormente, foi um pouquinho difícil. Principalmente porque a faculdade era noturna e meu horário para estudar geralmente costumava ser mais à noite. Então, a princípio foi meio uma bagunça, porque eu tinha que ver a questão do transporte, a questão dos cuidados da casa, a questão da faculdade. E foi uma bagunça no começo. Mas faz um tempo deu tudo certo, eu consegui estruturar melhor, consegui passar a estudar melhor de manhã, consegui otimizar melhor meu tempo, consegui tirar um tempinho para descansar alguns dias da semana, o que me ajudou bastante a ter um pico maior de energia para estudar de manhã. Tava aí um erro que eu fazia, eu pegava uma matéria e estudava ela por 3, 4 horas seguidas. Porém, isso foi um outro erro meu. Com estratégia, eu consegui ir conciliando algumas matérias diferentes. Então, eu estudava uma matéria, fazia uma pausa, aí eu passava para outra matéria, depois para outra, depois voltava, fazia exercícios de novo. E não é um descanso propriamente dito, mas naquela área específica eu estava descansando. E após um tempo eu conseguia retornar para ela com mais disposição, mesmo que eu tivesse continuado estudando outras coisas. Nossa, a prova foi muito difícil, a ansiedade estava a 1000. Mas é o que todo mundo fala, tem que fazer simulado, tem que fazer redação, embora eu não goste, redação é importante, é o que coloca as pessoas na faculdade geralmente. Fiz bastante exercícios e final de ano realmente não é mais para ficar aprendendo coisas novas. Por mais que você não tenha um domínio total de uma matéria, compensa muito mais você revisar aquilo que você já sabe do que tentar aprender algo novo. Pode não dar certo e é melhor ir no garantido. A pressão do vestibular foi meio esmagadora conforme foi chegando a hora. Na semana anterior eu tava querendo desistir, mas pensar a longo prazo. Pensar que, ok, naquela hora era um medo gigante de e se eu não passar no que vem? Mas de certa forma ok, se eu não passar no que vem, não vai afetar em nada a minha vida, entre aspas, porque será um ano de sei lá quantos anos eu vou ver, 80 anos?
vai ser um ano de 80. Então, ao mesmo tempo que naquele momento eu dependia do vestibular, um ano de 80 anos não é tanta coisa assim. E essa perspectiva a longo prazo me acalmou. Meu interesse pela engenharia de produção, eu não sei exatamente dizer como veio, mas é algo que eu meio que sempre soube que eu quis. Não tão especificamente engenharia de produção, mas desde que eu era uma criança eu olhava e falava, quero ser engenheira. A mãe perguntava, por quê? Eu falava, não sei, só quero ser. Nossa, no quesito suporte, eu sou tão grata a todo mundo, absolutamente todo mundo ao meu redor me ajudou tanto. Minha mãe, ela cozinhou pra mim antes de eu ir pro vestibular, ela fez minhas comidas favoritas. Meu pai sempre me apoiou nos meus momentos de ansiedade, minha irmã sempre foi muito compreensiva comigo. Meus avós e meus tios sempre contribuíram também, meus amigos estavam sempre lá pra mim, tirando minhas dúvidas se eu precisasse, os professores não precisam nem dizer. Então, eu acho que todo o apoio que eu poderia receber, eu recebi, e até um pouco mais do que eu acho que eu merecia. Meu interesse na UFSCar foi meio... Vai ser engraçado, mas foi meio do além. A princípio, eu não tinha a UFSCar em mente como faculdade que eu gostaria de ir, porque era muito longe. Mas, do nada, a minha tia apareceu e disse que estava morando em Sorocaba, que o filho dela estava sendo professor lá. Aí ela me ofereceu estadia por um tempo e também me ofereceu todo o suporte que eu precisava. Sou muito grata à minha tia também. Acho que se fosse para resumir o estratégia vestibulares em uma frase, seria ser estratégico e objetivo. Minhas referências, minhas inspirações desde sempre foram meus pais. Ambos os meus pais fizeram faculdade, ambos os meus pais sempre incentivaram muito o meu estudo. Eles sempre disseram, por mais que seja difícil, por mais que você esteja com medo, por mais que você queira desistir, não desiste, faz esse investimento, vai valer a pena. E eu tô torcendo. Espero que valha. A minha mensagem vai ser meio que um bordão, mas depois de realmente chegar a algum lugar, é realmente verdade, gente. Não desistam, por mais que vocês queiram, por mais que dê vontade, por mais que vocês fiquem sem perspectiva, não desistam. Vai dar tudo certo no final.